Governador Hollenberg manda anular multas em faixas exclusivas liberadas durante a greve do metrô. Medo toma conta de população de Águas Lindas. Presídio no meio da cidade, de onde fugiram 10 presos, tem muros baixos e pouca segurança. E os cuidados com os fogos de artifício durante as festas de fim de ano para evitar acidentes. Boa noite, eu sou a Carolina Vilela e você acompanha agora o Band Cidade, segunda edição. Seja bem-vindo. Insegurança em Águas Lindas de Goiás. Depois da fuga de 10 bandidos do presídio da cidade na madrugada de Natal, moradores vivem com medo, já que a cadeia fica em meio às casas. Até agora, apenas um detento foi recapturado. O presídio de Águas Lindas de Goiás fica a 47 quilômetros de Brasília, em meio a residências e comércios. O muro não é tão alto e parece frágil. O reforço fica por conta de arames farpados, que em muitos lugares estão destruídos. Foi daqui que os 10 presos fugiram na madrugada do dia 25 de dezembro, segunda-feira de Natal. A Superintendência Executiva de Administração Penitenciária de Águas Lindas, a SEAP, informou que um agente penitenciário chegou a ver a movimentação pelas câmeras de segurança, mas não conseguiu impedir a fuga. Esclareceu ainda que já abriu sindicância para investigar as circunstâncias da fuga. Os detentos teriam cavado um túnel e escapado pela parede, fato que traz mais insegurança para os moradores do local. Eu acho que a população fica totalmente sem segurança, né, da forma que está. Porque não tem acompanhamento, a gente ouve muito falar das fugas e está ficando complicado. A gente fica preocupado, né? Que agora meu portão é trancado direto. Os que estão aí tirando o sossego da gente, né? Dos fugitivos, apenas um foi recapturado. Josenilton Alves da Silva, de 28 anos, estava em Ceilândia quando a PM o encontrou. Os outros condenados continuam nas ruas. As fotos deles circularam pelas redes sociais. Eles são considerados perigosos. Foram presos por assassinatos, roubos e tráfico de drogas. A SEAP admitiu que a cadeia tem capacidade para 133 presos, mas abriga 500. Esta mulher, que prefere não se identificar, visita o filho quinzenalmente há 1 ano. Diz que as condições são precárias. Os presos aí, eles vivem em uma situação muito depreciativa, sabe? O estado de saúde deles não é bem resolvido, sabe? Eles não respeitam o histórico de vida de seu ninguém que está aí dentro. Eles não querem saber se a pessoa é ou não culpada, sabe? Então é uma situação triste. Esta outra mulher diz que o filho divide a cela com até 40 pessoas. Tem cela que tem 35, outros tem 20 e pouco. Tem telas que tem 40 pessoas aí dentro. Esta não é a primeira vez que detentos fogem daqui do presídio de Águas Lindas. Em abril deste ano, 3 conseguiram fugir, mas foram recapturados em seguida. A falta de segurança, de estrutura e a superlotação são problemas que se repetem em vários presídios do entorno do Distrito Federal. Situações que geram rebeliões, fugas e até mortes. Foi o que aconteceu na casa de prisão provisória de Lusiânia há 3 meses. Os detentos queimaram colchões e destruíram as celas da cadeia. 2 presos foram mortos e um agente penitenciário também perdeu a vida durante o confronto. Na época, os familiares reclamaram da alimentação e da superlotação. A prisão, localizada bem no centro da cidade, tem capacidade para 140 presos, mas tinha mais de 350. Nós mostramos aqui no Band Cidade que os motoristas que usaram as faixas exclusivas durante a greve do metrô foram multados, mesmo com a liberação das pistas. Hoje, o governador Rodrigo Hollenberg determinou que o Detran e o DR anulem automaticamente todas essas infrações. Quem traz os detalhes para a gente ao vivo é a Juliana Cury, que voltou do recesso do Natal. Juliana, boa noite. E aí, que confusão, né? Boa noite para você, Carol. Boa noite a todos. Muita confusão, viu, Carol? Teve muito motorista que se sentiu confuso, se sentiu prejudicado, enfim. E por isso mesmo, como você disse,
Hoje, o governador Rodrigo Hollenberg determinou que tanto o Detran quanto o DER devem anular as multas dos motoristas que andaram nessas faixas exclusivas do período de 9 de novembro a 20 de dezembro, que foi o período que durou a greve do metrô, com exceção, claro, daqueles motoristas que andaram acima da velocidade permitida nessas faixas, né, que foram multados por excesso de velocidade, e também aos motoristas que andaram nas faixas exclusivas do BRT, porque essas não foram liberadas durante a greve. Então é importante que todo mundo fique atento aí àquele canhoto, né, da multa. Depois das muitas reclamações dos motoristas, o Detran fez uma espécie de varredura, Carol, para identificar as cobranças indevidas e anular essas cobranças. E no começo da semana, aqui no Band Cidade, o presidente, o diretor-geral do Detran, já havia dito que quem se sentiu prejudicado, que quem levou multa indevida, deve procurar o órgão. Lembrando que foram emitidas mais de 5.000 multas aos motoristas que andaram nas faixas exclusivas da EPTG, EPNB, do Setor Policial Sul, na W3 Sul e Norte. A gente espera que ninguém se aproveite disso, né, Carol? Tem os espertinhos de plantão também, né? Verdade. Que anda na faixa exclusiva acima da velocidade, que é o ressarcimento, que a multa seja anulada. Pois é. Obrigada, Ju. Boa noite para você, Boa noite tá bom? para você, boa noite a todos. O Réveillon está chegando e tem gente preparando aquela festa de arromba com direito até fogos de artifício. Mas é bom ficar atento, não basta simplesmente comprar os explosivos e acender. Alguns cuidados são necessários, veja só. As embalagens são bonitas, chamativas e os tamanhos variados. Os fogos de artifício colorem o céu e tudo vira festa. Mas esse capitão do Corpo de Bombeiros faz um alerta. Os explosivos devem ser usados de maneira correta para evitar o risco de acidentes, ainda mais nessa época do ano. A pessoa pode ler o manual de instrução nas embalagens do produto. O produto é sempre certificado, comprar sempre o produto em lojas credenciadas, porque isso vai dar uma garantia para que a pessoa tenha a certeza que está comprando um produto de qualidade. Até os estalinhos, aqueles que a gente acha que só faz barulho, merecem atenção, principalmente quando esses pequenos explosivos estão nas mãos de crianças. Aí os pais devem redobrar os cuidados. Que seja sempre supervisionado por um adulto e que jogue ao chão, né? Acenda as bombinhas. As crianças, as pessoas cometem um equívoco muito grande. Acender e jogar. Você coloca lá no chão, acende e sai de perto. Essa é a forma correta de usar esse tipo de material. Mas para quem planeja fazer aquela festa de Réveillon com direito a fogos de artifício, o Alexandre, que trabalha com isso há 24 anos, dá algumas dicas para comprar os explosivos com segurança. Em lojas credenciadas, é dado toda a orientação de segurança, de cuidados, de distanciamentos de segurança. Então, assim, a gente tem uma preocupação. No caso da nossa empresa, a gente não está preocupado em só vender. A segurança é fundamental e a venda é secundária. E se o acidente for inevitável, o capitão orienta como agir. Se houve uma queimadura, lavar o local com água corrente, nada de colocar nenhum tipo de material em cima da queimadura, água fresca mesmo, ponha debaixo, a mão embaixo da água corrente e se tiver algum outro tipo de queimadura, dirigir ao hospital. Em caso de urgência e emergência, ligue 193 e o Corpo de Bombeiros está 24 horas atento a qualquer tipo de imprevisto. E com a chegada do fim do ano, o estoque do banco de sangue do Hemocentro começa a cair. A sorte é que ainda tem gente que reserva um pouquinho do tempo para fazer esse ato de solidariedade que acaba ajudando a salvar vidas. Para o Patrick, doar sangue é um ato de solidariedade. Boa ação que pratica de 2 a 3 vezes por ano, desde 2002. Na intenção de estar podendo ajudar o próximo, né, na intenção de solidarizar e na intenção de não ter nada em troca, é mesmo doar um pouquinho de mim, às vezes em muitas ocasiões a pessoa precisando e a intenção é essa. É por causa de doadores assíduos como ele que os estoques do Hemocentro são mantidos ao longo do ano de uma forma relativamente estável. Até a semana passada foram quase 51.900 doações só em 2017. Mesmo assim, há períodos como no fim do ano que a média mensal cai. A demanda tende a baixar um pouco, a procura pelos doadores diminui um pouco nesse final do ano,
por causa das férias, então muita gente viaja, muita gente está curtindo as férias mesmo e aí acaba esquecendo de vir doar sangue. O tipo sanguíneo do Alexandre é O negativo. Se dependesse somente dele, o estoque estaria sempre completo. É que desde que doou sangue pela primeira vez em 2007, frequenta o Hemocentro até 4 vezes por ano. Quero poder ajudar o meu próximo de todas as formas possíveis. É isso aí. Olha, a Secretaria de Saúde ampliou o prazo para os servidores do hospital de base decidirem se querem continuar na unidade, que a partir de janeiro começa a funcionar como instituição. E quem tem as informações ao vivo é a repórter Érica Blaney. Oi, Érica, boa noite para você. Olá, boa noite, Carol. Boa noite a todos. Pois é, a Secretaria de Saúde prorrogou o prazo que terminava aí no dia 25 de dezembro, porém, esse prazo termina amanhã. Portanto, se você é servidor do Hospital de Base e deseja manifestar seu interesse em continuar como servidor do Hospital de Base ou mesmo ser transferido para outra unidade, você deve acessar o site da Secretaria de Saúde e manifestar o seu interesse. A Secretaria de Saúde informou que quem fizer essa manifestação de interesse vai ter prioridade aí na indicação da nova lotação. O site, que dá apenas para ser acessado pelos computadores ligados à Secretaria de Saúde, o site é o site da Secretaria de Saúde, www.saude.df.gov.br. Carol. Obrigada, Érica. Até mais. Até mais. A Polícia Militar apreendeu no fim desta manhã um adolescente de 15 anos com 1,5 kg de maconha. O jovem andava de bicicleta com uma mochila nas costas na QNN5 em Ceilândia. Ele teria ficado nervoso quando viu a polícia. A PM percebeu e, durante a abordagem, encontrou a droga com o menor. Ele admitiu que recebeu R$100 para transportar a maconha e que pegou a mercadoria no Sol Nascente para levá-la até a quadra 6 de Ceilândia Norte. O jovem foi encaminhado para a Delegacia da Criança e do Adolescente. Um homem foi preso e 2 menores apreendidos suspeitos de praticarem furtos a casas no Recanto das Emas. Os policiais contaram com a ajuda da comunidade para encontrar os criminosos. Com o trio havia objetos como furadeira, grampeador, caixa de som, DVD, televisão, secador de cabelo, máquina de lavar louça e muitas roupas. Os 2 menores foram encaminhados para a Delegacia da Criança e do Adolescente e todos os envolvidos já tinham passagem pela polícia. O tempo para os passageiros utilizarem o bilhete único no sistema de integração do transporte público, que era de 2 horas, agora passou para 3 horas. A nossa equipe de reportagem foi às ruas e constatou que a população está gostando da novidade. Veja. Para voltar do trabalho para casa, todos os dias a Mônica pega um ônibus na Praça dos Tribunais para a rodoviária do Plano Piloto e depois para o PSU na Ceilândia. Dependendo do dia, 2 horas não eram suficientes para fazer as viagens. À medida que a gente tinha algo para resolver, aí demorava o ônibus se encostar, aí ia embora as 2 horas e acabava pagando a outra passagem, né? Mas desde a última sexta-feira, os passageiros estão tendo 1 hora a mais para fazer a integração. Agora aumentou, né? Mais 1 horinha e agora a gente fica mais folgado. E para a alegria de quem depende da integração. Claro que é uma boa, porque assim você tem mais horas para você pegar um ônibus, é bem melhor. Atualmente, cerca de 700 mil passageiros utilizam o sistema de integração no DF todos os dias. O serviço é oferecido aos usuários do BRT, dos ônibus, micro-ônibus e do metrô. Para ter acesso ao benefício, é preciso ter o cartão do bilhete único. Esses 700 mil passageiros por dia que já têm à sua disposição o benefício da integração utilizando o bilhete único, agora eles vão ter mais 1 hora para poder fazer essa integração e utilizar as suas 3 conduções que necessitar, sem pagar nenhuma passagem, e é mais economia para todo mundo, né? A qualidade do transporte público da capital segue em debate. Uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Brasil, apontou que 6 em cada 10 motoristas abririam mão do carro se houvesse transporte público de qualidade. Para esse especialista, é preciso uma mudança urgente no sistema de transportes do Distrito Federal. Precisamos aumentar a confiabilidade no transporte coletivo. Então temos que tomar medidas que evitem paralisações ou greves, ou seja, você planeja antes, não tem que enfrentar a greve depois. Você tem que aumentar muito o padrão do transporte coletivo, principalmente ofertando muito mais viagens
deixando de calcular 6 passageiros por metro quadrado, porque não cabem 6 passageiros bem acomodados no metro quadrado dentro de um ônibus. O secretário adjunto de Mobilidade garantiu que já está sendo estudadas melhorias para mudar esse cenário. E nós acreditamos que essa migração que a gente já observa que vem ocorrendo vai ser intensificada com o tempo, porque o sistema de transporte do DF ele está cada vez melhor e a gente atua no sentido de melhorar ainda mais. A população de Sobradinho denuncia que o Mato Alto serve de esconderijo para ladrões. Cansados de esperar, os próprios moradores fizeram a limpeza na região. Veja. O Mato Alto tomou conta da quadra 5 de Sobradinho. Realidade que assusta quem vive ou trabalha próximo ao local. O medo aqui é de assalto. A denúncia foi feita por quem precisa passar pela região todo dia. Isso aí atrai bandidos, estão se escondendo atrás dos matos, para assaltar as pessoas que vêm do trabalho. Também está atrapalhando aqui quem dirige, está tampando a visão do motorista. E isso aí está muito complicado. Enquanto não tiver assim, uma tragédia para eles tomar uma providência, não vai ser solucionado o problema. Infelizmente passou o Natal, vai passar o ano todo, o ano novo também, com o risco de ser assaltado, né? Que o mato está muito alto, os bandidos estão escondendo dentro do mato. Andando mais um pouco, encontramos o que era para ser um projeto, o Reciclagem Verde. Mas ele está assim, escondido no meio do mato. Expedito mora na quadra 6 há 43 anos. Ele confessa que em tanto tempo nunca viu a cidade assim, abandonada. E cansados de esperar que algo seja feito, os próprios moradores decidiram limpar o local. Você está vendo a situação que está a cidade, né? E o senhor tem que fazer a limpeza na frente? Eu que tenho que fazer. Eu já tem 2 semanas que eu comecei a fazer limpeza aqui, já fiz ali no meu prédio ali. Mas mesmo colocando a mão na massa, os moradores e líderes da comunidade pedem por respostas das autoridades, para que a situação não fique pior por mais um mês. Estamos aguardando esse pessoal tomar consciência do que está acontecendo na cidade, porque isso não é coisa que se aconteça, não. Agora fica esse jogo de empurra. Não, vai cortar amanhã, vai cortar depois. E não corta. Já passou o Natal, agora vai passar o ano novo com o mato. E a cada chuva, o mato cresce mais ainda. Em nota, a Nova Cap disse que o contrato com a empresa responsável pelo serviço acabou em novembro, mas esclareceu que uma nova empresa deve ser contratada e que o cronograma de corte deve voltar à normalidade em 15 dias. Antes de comprar um terreno no DF, é importante verificar se ele não é irregular. A AGFIS fez um mapeamento indicando as áreas em processo de regularização e as que foram invadidas. Quem volta a falar com a gente ao vivo é a Érica Blaney. Oi, Érica. Olá, Carol. Então, 37% dos terrenos aí são considerados irregulares pelo governo do Distrito Federal. Então, portanto, você deve continuar atento. Se uma das suas metas é comprar um terreno, construir a casa própria, aí, metas para 2018, a melhor forma de tentar aí evitar ser vítima de golpe, de grilagem, é justamente procurar informação. Para isso, basta acessar o site da AGFIS, www.agfis.df.gov.br e ir lá buscar ver esse mapeamento aí feito pelo governo do Distrito Federal. Outra forma também é acessar o aplicativo da AGFIS, AGFIS Mobile, está aí na sua tela. E lá você vai conferir se seu terreno condiz realmente com o seu sonho da casa própria. É isso, Carol, é com você. Obrigada, Érica. Boa noite para você. A Universidade de Brasília está investigando uma possível fraude de 100 estudantes no sistema de cotas. Saiba mais detalhes no comentário de Cláudio Humberto. Olha, quando inventaram cota racial para entrar na Universidade de Brasília, não faltaram advertências. E não deu outra. Logo no primeiro ano, a revista Veja mostrou em sua capa 2 irmãos gêmeos idênticos, brasileiros típicos, sendo que um entrou na UNB por mérito e o outro alegando ser negro. Criaram então uma comissão para conferir as raças declaradas, mas a patrulha do politicamente correto disse que isso era um tribunal racial e aí acabaram com a checagem. Agora, uma espécie de ONG assumiu o papel de polícia racial, tão fascista quanto polícia religiosa ou polícia política, para caçar alunos que não tenham características genéticas de negros ou de índios, para então expulsá-los da universidade. Vimos isso na Alemanha nazista, quando judeus eram
perseguidos e até mortos por suas características físicas e raciais. Em vez de cotas sociais para reduzir as desigualdades, criamos um monstro. E pior, sem chances de acabar com ele. Em nota, a UNB informou que até recentemente a lei de cotas permitia que os candidatos apenas se autodeclarassem negros para participarem do sistema. Mas agora, o Ministério Público, seguindo uma decisão do STF, orientou as instituições a adotarem procedimentos que inibam possíveis fraudes. Por isso, a UNB está firmando um termo de ajustamento de conduta para coibir e punir irregularidades. Não saia daí, Band Cidade volta já.